Beto arrisca a própria vida para salvar Lígia de um incêndio devastador. Mas entre as cinzas, um detalhe quase imperceptível prova que Juliano é o culpado e ele tem um castigo mais do que merecido. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, após o fogo consumir a boate de Lígia, Beto se joga nas chamas para resgatar a mãe. O ato heróico comove a todos, mas é durante a investigação do incêndio que surge uma pista inesperada, capaz de apontar o verdadeiro culpado por trás da tragédia. O que parecia apenas um acidente pode, na verdade, ser parte de um plano cruel de Juliano. E quando a verdade vier à tona, ela terá consequências devastadoras e fará com que o vilão pague pelos seus crimes de uma forma chocante. Tudo deverá acontecer logo após Juliano tacar fogo na boate de Lígia, com ela dentro. O fogo se espalha rapidamente, consumindo tudo ao seu redor. Lígia está no palco, distraída, até que a fumaça começou a invadir o ambiente e o calor se tornou insuportável. Ela percebeu o perigo e correu em direção à saída, mas o caminho estava bloqueado pelas chamas. O pânico tomou conta dela quando percebeu que estava cercada, sem saber como sair. Do lado de fora, Beto, ao ouvir sobre o incêndio, corre imediatamente para a boate. Ele sabia que sua mãe estava lá e que precisava fazer algo para salvá-la. Ao chegar, ele vê a entrada da boate tomada pela fumaça e as chamas, e sua mente ficou em pânico por um momento. Mas ao avistar Lígia ainda tentando sair, ele não pensou duas vezes. Com toda a força que tinha, ele entra correndo. O calor é insuportável, mas ele não hesita. Ele a alcança com as chamas ameaçando tocá-la a qualquer momento. Sem pensar, Beto a ergue nos ombros, ignorando os riscos, e com um grito de determinação, diz com os olhos cheios de raiva contra o fogo: "Mãe, eu não vou deixar nada de mal acontecer com você nunca." Lígia, já fraca pela fumaça e pela dor, tenta falar, mas suas palavras saem como um suspiro. "Beto, meu filho." Enquanto Beto a carrega para fora da boate, a dor nas suas costas e o peso de sua mãe começaram a aumentar, mas ele não desiste. Ele sabe que ela estava em perigo e o medo de perder sua mãe o impulsionava. Ao chegar na saída, ele a entrega para a equipe da ambulância que aguardava, ofegante e com os olhos cheios de pânico. Lígia foi levada rapidamente para o hospital com Beto ao seu lado, ainda sem acreditar no que acabara de acontecer. No hospital, Raimundo, Ronaldo e Celeste chegam assim que souberam do incêndio, todos ansiosos para saber o estado de Lígia. A equipe médica já estava trabalhando para estabilizá-la, mas a tensão no ambiente era grande. Lígia, ainda em estado de choque, começa a acordar lentamente, olhando para Beto com gratidão nos olhos, mas também com dor. Sua voz estava fraca, quase inaudível. "Obrigada, meu filho, por salvar minha vida. Eu não sei o que teria feito sem você." Beto, segurando sua mão com força, responde com os olhos lacrimejando: "Jamais deixaria acontecer algo com você, mãe. Você é tudo para mim. Eu não vou deixar você ir embora." Raimundo, visivelmente preocupado e já se recuperando do susto, se aproxima, tentando trazer algum foco à situação. "Mas Beto, precisamos entender o que aconteceu. Como a boate pegou fogo? Como isso começou?" Beto, ainda com os olhos fixos no rosto de sua mãe, com firmeza, responde: "Eu vou acompanhar a investigação de perto, mas sinceramente já tenho minhas suspeitas. Eu acho que Juliano tem algo a ver com isso. Ele já tentou nos destruir antes, e não seria surpresa nenhuma se ele estivesse por trás disso." Lígia, que ainda está se recuperando, olha para ele, a dor no rosto misturada com preocupação. Ela respira fundo e com uma voz tensa diz: "Eu sabia que esse homem era perigoso, e agora ele está colocando você e todos nós em risco, Beto."
Beto a encara, ainda com os olhos cheios de determinação, e diz: "Não se preocupe, mãe. Eu vou descobrir a verdade e fazer o que for preciso para proteger todos nós, principalmente você." Lígia, apesar de seu estado, sorri levemente, orgulhosa do filho, mas ainda apreensiva com o que está por vir. O dia seguinte ao incêndio na boate de Lígia começa com a tensão no ar. O local ainda exala um cheiro forte de queimado e os danos são visíveis. O delegado, acompanhado de Beto, chega para iniciar a investigação. O ambiente é carregado, com vestígios de fumaça no ar e o terreno ainda quente. O delegado olha com atenção para cada canto da boate, atento a qualquer pista que possa explicar como o fogo se espalhou tão rapidamente. Enquanto observa, o delegado se agacha perto de um canto da boate. Seus olhos brilham com a descoberta e, com a voz grave e séria, ele levanta um galão de gasolina parcialmente queimado, ainda com vestígios do líquido. Ele olha para Beto e fala: "Beto, olha isso. Isso é uma prova de que o incêndio foi criminoso. Não foi um acidente. Alguém usou gasolina para iniciar o fogo." Beto, com a raiva e a frustração tomando conta de seu corpo, já sabia a quem acusar. Ele responde, com os dentes cerrados e o olhar furioso: "Eu já sabia. Tenho certeza de que foi Juliano Alencar. Ele tem raiva de mim, da minha família, e não hesitaria em fazer isso para nos prejudicar." O delegado, embora visivelmente preocupado, tenta manter a cautela. Ele olha para Beto com um semblante sério e fala: "Precisamos ter mais cuidado, Beto. Não podemos acusar ninguém sem provas sólidas. Esse galão pode até ser uma pista, mas ainda precisamos de mais." Beto, com os olhos fixos no delegado, não consegue mais esconder a raiva. Ele responde com a voz firme, sem hesitar: "Podemos perguntar aos vizinhos. Alguém deve ter visto algo. Eu tenho certeza de que Juliano esteve aqui. Ele é o único que tem motivo para fazer isso." O delegado, reconhecendo que essa pode ser uma boa linha de investigação, concorda com a proposta. Eles começam a perguntar aos moradores próximos, mas inicialmente não obtêm informações relevantes. A tensão começa a crescer até que uma mulher se aproxima, reconhecendo a fotografia de Juliano que Beto tinha mostrado a ela. Ela, hesitante, mas decidida, fala: "Eu vi esse homem ontem. Ele estava com um galão de gasolina. Vi ele indo em direção à boate, mas não sabia o que ele estava fazendo lá. Parecia suspeito." Beto, com as adrenalinas à flor da pele, olha para o delegado e, com uma voz grave, afirma: "Temos o que precisamos. Agora, precisamos prender Juliano. Ele é o responsável por isso. E agora temos uma testemunha que confirma que ele estava no local." O delegado, visivelmente mais confiante agora, responde: "Vamos atrás dele agora mesmo. Com essa informação, podemos agir rapidamente. Não vamos perder tempo." Com a confirmação da testemunha, Beto e o delegado se preparam para confrontar Juliano. A investigação está finalmente tomando o rumo certo e a justiça está mais próxima do que nunca. Logo após a confirmação da testemunha, o delegado e Beto se dirigem até a perfumaria carioca, onde Juliano está trabalhando. A tensão é palpável e o ambiente logo se enche de uma sensação de confronto iminente. Ao entrarem na loja, Juliano se surpreende ao vê-los, mas tenta disfarçar sua preocupação. Seu sorriso forçado desaparece ao notar a seriedade no rosto de Beto e do delegado. O delegado, com postura firme e olhar implacável, se aproxima de Juliano e fala sem hesitar: "Juliano Alencar, você está preso. Encontramos provas de que você ateou fogo na boate de Lígia Sobral. Você está envolvido em um incêndio criminoso." Juliano, visivelmente nervoso, tenta se defender, a voz tremendo de raiva e medo: "Isso é uma armação. Não fiz nada.
Vocês não têm provas de nada, estão errados. Beto, já sem paciência e tomando a frente, não suporta mais as palavras de Juliano. Com um movimento rápido, ele se aproxima e acerta um soco certeiro no rosto de Juliano. A raiva e o desespero se refletem em seu olhar. Ele grita cheio de ódio: "Você é um desgraçado, Juliano. Fez a minha mãe passar por tudo isso. Você vai pagar por tudo." Juliano cai de lado, tentando se recuperar do impacto do soco. Ele se levanta, mas a humilhação é evidente em seu rosto. No entanto, ele não tem tempo para reagir. O delegado, com uma expressão séria, rapidamente intervém para evitar mais confrontos. Ele segura Beto, impedindo-o de dar mais algum golpe, e diz com firmeza: "Beto, se acalme. Deixe a justiça agir. Não podemos fazer justiça com as próprias mãos." Juliano, agora visivelmente desorientado e irritado, tenta reagir, mas já está completamente imobilizado pelos policiais. Ele tenta, em vão, empurrar os agentes, mas é segurado com firmeza, enquanto é levado para fora da loja, com os policiais o guiando até a viatura. Juliano continua gritando, mas ninguém dá atenção às suas palavras. Ele é finalmente colocado na ambulância da polícia, seus gritos de protesto sendo abafados pelo som das portas se fechando. Beto observa tudo em silêncio, ainda com o coração acelerado, enquanto o delegado coloca a mão em seu ombro, tentando tranquilizá-lo. Beto, com o semblante sério e cansado, responde: "Ele não merece piedade. Fez mal à minha mãe. Isso tem que acabar." O delegado, com um olhar mais ameno, fala com calma: "Agora ele vai pagar pelas suas ações, Beto. Vamos garantir que a justiça seja feita." Juliano é levado para a delegacia, onde enfrentará as consequências de seus atos. Ele está finalmente pagando por sua crueldade, e Beto, ao ver o homem responsável pela dor de sua família sendo preso, sente uma sensação de alívio. No entanto, sabe que ainda há muito a ser feito, mas agora o caminho para a justiça está mais claro do que nunca. Logo depois, Maristela fica furiosa e desesperada ao descobrir sobre a prisão de Juliano e decide visitar o filho na prisão. Ela chega ao local, com o rosto marcado pela preocupação e raiva, sua expressão carregada de decepção. Ao entrar na cela, ela vê Juliano sentado, com os ombros caídos e a expressão derrotada. Ela não perde tempo e o encara com furor, caminhando até ele com passos firmes. Maristela então retruca: "Você é um burro, Juliano. Como você pôde ser tão estúpido? Você forjou provas contra você mesmo. Você destruiu a nossa família." Juliano, com os olhos cansados e a cara marcada pelo desespero, olha para sua mãe e, com um suspiro, tenta justificar: "Eu sei que cometi um erro, mãe. Eu agi no calor do momento. Não pensei nas consequências. Eu só queria acabar com a Lígia, com o Beto, com todos eles. Não pensei que as coisas chegariam a esse ponto." Maristela, sem conseguir esconder a frustração, se aproxima dele, bate com a mão na grade da cela e fala quase com desdém: "E agora? Olha onde você está, Juliano, na cadeia. Eu te avisei tantas vezes sobre o que poderia acontecer, mas você não me ouviu. E agora, quem vai pagar por sua burrice somos nós, a família inteira." Juliano, com a cabeça baixa, admite: "Eu sei, mãe. Eu não pensei em nada. Só agi pela raiva, sem medir as consequências. Agora, estou pagando por isso." Maristela, ainda furiosa, se afasta das grades e cruza os braços, o olhar sombrio. Ela solta um suspiro profundo e, em tom mais baixo, diz: "Você sempre foi impulsivo demais, Juliano. Agora precisa enfrentar as consequências. Não tem mais como fugir." Juliano, visivelmente derrotado, fecha os olhos e diz, com a voz cheia de arrependimento: "Eu nunca imaginei que as coisas chegariam a esse ponto. Eu só queria destruir eles.
Maristela, ainda sem acreditar no que aconteceu, balança a cabeça e responde: pois agora você vai precisar consertar isso. Vai ter que pagar pelo que fez. E a nossa família vai ter que lidar com as consequências de suas escolhas. Não tem mais volta. Ela o olha por mais alguns segundos e, antes de sair da prisão, sussurra: vamos ver o que podemos fazer para consertar isso. Mas não pense que vai ser fácil. Você vai ter que aprender a ser mais cauteloso e principalmente mais inteligente nas próximas jogadas. Juliano fica em silêncio, olhando para as grades da cela, refletindo sobre suas escolhas e o quanto tudo poderia ter sido diferente se ele tivesse pensado nas consequências antes de agir. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.